Olá, amigo. Esse é o nosso quarto episódio para quem quer aprender orientação a objetos utilizando Java. No vídeo anterior, no episódio 3, né, a gente parou exatamente nesse slide, onde falamos sobre o que teríamos que fazer para aprender orientação a objetos. E já tínhamos visto um pedaço do I, tá certo? Os pormenores aqui eu falei até que a gente iria ver mais alguns. E o item 2, que é como criar objetos a partir de classes e invocar seus comportamentos, é o item que a gente vai passar a ver nesse vídeo. Vamos incluir nesse vídeo também um pouco sobre a IDE NetBeans, para que a gente possa criar nossas classes lá e testar, tá certo? Bom, começando aqui no slide número 30, né, que eu coloquei o título assim, Criando Objetos, especifiquei o seguinte: para criar objetos, temos que usar essa palavra reservada aqui, new. Né? Só lembrando que classes eram modelos, né? O que a gente já tinha comentado antes, e objetos eram os elementos onde de fato a gente poderia fazer as interações necessárias para que o nosso programa possa funcionar de acordo com o que a gente quer. Tá certo? Então, para criar objetos, temos que utilizar a palavra new. Então, qualquer novo objeto que tenha que ser criado terá que ser obrigatoriamente ser usado com new, com a palavra reservada new, a palavra da linguagem. Aqui o que eu falei, né? Lembre-se que a classe é somente um modelo, tá certo? Para fazer o software funcionar, temos que criar um ou mais objetos, que foi exatamente o que a gente explicou agora. Bom, vamos ver nesse primeiro momento como nós vamos fazer a criação de objetos dentro do método main. O método main, para quem não conhece nada sobre Java, é um método que, a partir dele, eu consigo fazer a execução de um conjunto de código, tá certo? A gente pode chamar assim como uma classe principal, né? Tanto que se chama main, tá certo? Então essa seria a classe que eu conseguiria executar, porque quando você olha para uma classe, como a gente fez há pouco, né? A classe jogador, ela por si só ela não pode ser executada. Ela não tem nada que faça com que ela seja executada. Então o método main permite que a gente consiga executar. É como se fosse um programa normal em Pascal, onde a gente colocasse para rodar, né? Então esse método main contido em uma determinada classe vai permitir que ele seja executado. E aqui nós temos um exemplo, tá certo? Então vejamos a criação de alguns objetos feitos no método main. Quando você olha aqui, esse é o método main, tá certo? Essa é uma classe, tá vendo aí, que eu chamei de app jogador, uma classe, ó, public class, ou seja, eu estou definindo uma classe, e eu chamei essa classe de app jogador. E dentro dessa classe, veja que eu tenho esse método, tem que ser do jeito que está aqui, tá certo? Public, static, void, o nome dele main, string, um array, args, esse aqui é que pode mudar, tá certo? Que são parâmetros que você pode passar para esse método. E tudo que vem aqui dentro desse método main vai permitir que seja executado, tá certo? Isso nós vamos ver lá na ideia do NetBeans. Então, o que eu estou fazendo aqui, né, ó, tirando toda essa complexidade aqui que a gente não explicou muito bem, mas vamos fazer isso em outro momento, o que nós temos aqui é a declaração de uma variável, tá certo? De que tipo? Do tipo jogador. Então, esse é o nome da variável, esse é o tipo, aqui temos outra e aqui temos outra. E nós estamos dizendo assim, que ela recebe new de jogador. Então, o que nós estamos fazendo aqui é criando uma instância de um objeto e atribuindo ela a J1. O mesmo fazemos para J2 e o mesmo fazemos para J3. Ok? Eu coloquei aqui, em termos de figuras, né, porque muita gente gosta de ver figuras, né, representativas ao que está acontecendo. Então, esse cara aqui é esse aqui, tá certo? De uma forma bem simplificada, né? Só coloquei aqui método main, tá certo? Isso aqui não vai funcionar, o que funciona é esse. Só para que a gente pudesse ver esse método main, a declaração das três variáveis, tá certo?
referenciando esses elementos aqui, tá certo? Que são os objetos, como eu coloquei aqui. Então aqui eu tenho 3 objetos diferentes, tá certo? Apontados por J1, J2 e J3. Essa setinha aqui, tá pessoal? É porque de fato esse elemento aqui aponta para essa região de memória onde tem todas as características do objeto, tá certo? Então o que acontece é isso. Esse é um pedaço também de memória, esse é um pedaço de memória, esse é um pedaço de memória, tudo na memória, tá certo? Ok? Tudo bem? Então temos 3 variáveis apontando para 3 objetos diferentes, ok? Aqui eu vou introduzir um elemento muito importante dentro da orientação a objetos, dentro da linguagem Java, que se chama construtor, tá certo? A criação do objeto é sempre feita a partir desse cara construtor, que eu coloquei aqui que é um método, e na verdade ele é um método, só que é um método especial. E esse método especial nós chamamos de construtor, tá certo? Então, qualquer objeto que a gente deseja criar, vai criar a partir de construtor ou construtores. A gente vai poder ver que podemos ter uma sobrecarga de construtores, mas isso é um pouquinho mais para frente, aí são os spoilers que a gente vai passando aí ao longo do tempo. Bom, vamos lá, é por meio dos construtores que os objetos são alocados na memória. Então é isso que eu falei, tudo isso aqui está em memória. Então esse é uma região de memória, esse é outra região. E esses objetos são alocados a partir dos construtores. São eles que criam essa região de memória onde você vai associar aquilo que você deseja para o objeto. E aqui, ó, coloquei que o nome do construtor vai ter sempre o mesmo nome da classe. Se você colocar aqui jogador 3, por exemplo, ou jogador X, ou um nome diferente desse, esse aqui não será um método construtor, consequentemente você não poderá chamar. Tá certo? Então, o objeto terá sempre o mesmo nome do... Desculpe. O construtor terá sempre o mesmo nome da classe. Beleza? Bom, aqui, ó, o exemplo mostrado anteriormente usa o construtor padrão. O que é esse construtor padrão? É um construtor que é criado pela própria linguagem, você não precisa definir. Então, para facilitar a linguagem Java, se você não define nenhum construtor, como a gente fez com a classe jogador, onde não definimos nada, o construtor padrão ele passa a existir e ele é um construtor que não tem parâmetros, que está aqui, e não tem nenhuma lógica de programação. Ele simplesmente existe como um abre e fecha chave sem parâmetro, tá certo? Então esse construtor ele existe e é por isso que nós conseguimos fazer essa chamada a esse construtor que cria o objeto. Beleza? Aqui nesse slide, né, só para a gente recapitular um pouco, eu queria que vocês pensassem um pouco nas respostas para as seguintes perguntas. Né? Eu tenho aqui embaixo, né, minha colinha, né, o que são classes, o que seriam as classes quando a gente fala de orientação a objetos, o que seriam os objetos e quais seriam as diferenças para as classes, né? Ou seja, classes e objetos, o que são, tá certo? E como os objetos são criados, que foi o que a gente acabou de ver. Então, essas 3 perguntinhas, né, faça na sua cabeça, né, bole as respostas, né, se você puder escrever melhor ainda, porque você acaba às vezes fixando mais quando você escreve, tá certo? Então, o que são classes, o que são objetos, qual a diferença entre eles e como os objetos são criados, que é o que a gente acabou de ver, tá certo? Bom, eu não vou continuar aqui, né, que aqui tem muito mais coisas, tá certo? Na verdade, eu vou parar nesse slide, onde eu vou usar essa classe para a gente poder criar um projeto no NetBeans, que é para a gente poder começar a testar as nossas coisas, tá certo? E o nosso próximo episódio, ele vai continuar aqui a partir do slide 37, onde nós vamos ver construtores, enfim, a criação de construtores um pouco
que é um assunto um pouco mais demorado, eu não queria que o vídeo ficasse tão longo. Bom, então vamos parar nesse slide aqui para continuar aqui no NetBeans. Vamos abrir aqui o NetBeans. Essa minha versão é 8.0, 8.02 especificamente, tá certo? Ele vai carregar aqui os meus projetos, o que tiver aberto. Nem sei o que está aberto, vamos dar uma olhada. Não tem nada aberto, mas os meus projetos estão aqui, tá certo? Vamos imaginar o seguinte, projetos podem ser, melhor dizendo, um conjunto de classes, tá certo? Que você pode usar ao longo de todo o seu aprendizado. Basta criar um projeto único e você ir separando esse projeto em pastas, tá certo? Onde nessas pastas você vai colocar suas classes, tá certo? Então eu não preciso criar um projeto para cada classe que eu faço, tá certo? Um pouco diferente aí de conceitos de outros, de ideias mais antigas, mas as ideias mais novas, né? NetBeans, enfim, o Eclipse falando de Java, né? Ou o Visual Studio falando aí no C Sharp, todas elas já têm o conceito de projetos da mesma forma, tá certo? Então aqui no meu, tá certo? Talvez seja um pouquinho diferente do seu, né? Mas não tanto. Eu vou criar aqui um novo projeto, tá certo? Esse novo projeto vai permitir que eu escolha qual tipo de projeto que eu quero fazer, né? Eu tenho vários aqui, tá certo? HTML5, Java Web, Java EE, né? Então tem vários tipos, né? O nosso tipo aqui é Java, tá certo? Que nós estamos aprendendo Java. Aqui vai ser o nome do projeto, vamos chamar de curso O, tá certo? Aqui é a localização do projeto, enfim, algumas coisas aqui não estão necessárias para o nosso entendimento. Vamos finalizar, ele vai criar aqui o meu projeto, curso O, ele está aqui, tá certo? Ele criou já essa classe Java para mim, eu vou descartar, tá certo? Não vou utilizar ela, mas ele criou um pacote aqui que, digamos, resumindo bem, usando, digamos, a forma resumida de explicar, seria como se fosse uma pasta onde eu vou colocar classes que têm elementos parecidos ou similares, tá certo? Então eu vou colocar aqui mesmo, tá certo? E vou criar a classe jogador. Como é que eu faço isso? Cliquei com o botão direito, tá certo? Novo, e aqui eu tenho vários tipos, o que eu quero é classe Java, tá certo? Nessa classe Java, eu vou dizer qual é o nome da classe que eu vou utilizar, jogador, tá certo? Aqui é o nome do pacote, que é esse daqui, né? Se eu quisesse criar um pacote novo, eu poderia criar aqui, tá certo? Aqui em que projeto ele está, alguns outros parâmetros, né? Mas está aqui, classe jogador. E aí nós vamos pegar, vamos olhar aqui, né? Nós temos posição, velocidade e número da camisa. Então aqui são posição, são os atributos, private, esqueci, velocidade e número da camisa, int velocidade e private, opa, faltou ponto e vírgula, né, pessoal, aqui, private int, não sei se eu botei assim, tá, mas vamos botar assim, número camisa, certo? Esses são os atributos, e eu tenho dois métodos, que é chutar e passar a bola, que são métodos públicos, chutar e passar a bola. Nós vamos falar sobre esses elementos, tá certo? Sobre a criação de métodos, enfim, parâmetros, algumas coisas importantes, mas não agora, tá certo? Vamos salvar, tá salvo. Essa é a classe jogador, tá certo? E nós vamos criar aquele app que fazia a criação dos objetos, tá certo? Então eu crio outra classe, tá, pessoal? Outra classe. Novo, classe Java, app jogador, certo? App jogador. Ele cria uma outra classe, tá vendo que esse tem... Deixa eu apagar esse pra gente não ficar se confundindo com ele, tá?
não precisa ser exclusão segura, que não tem ninguém usando. App jogador, tá certo? Esse é onde vai ter o método main. Então, ó, public static void main. Aí vem um array de strings, que seriam os parâmetros. E aqui vem exatamente o código que vai ser executado, que no nosso caso era a definição de variáveis, chamando o construtor jogador. Jogador J2 igual a new de jogador. E jogador J3 igual a new de jogador. Veja que se eu fizer alguma barbeirada aqui, né, por exemplo, passar aqui um valor, ele vai reclamar, tá certo? Ele vai dizer aqui, ó, construtor jogador na classe jogador não pode ser usado para os seguintes tipos. Ou seja, eu estou passando um tipo aqui, tá certo? Um parâmetro, e não tem nenhum construtor que tenha aquele parâmetro, tá certo? Bom, aqui vamos salvar e vamos executar. Efetivamente, ó, a classe não foi localizada, selecionar a classe principal. Quem é a classe principal para esse cara aqui? É app jogador, que tem o método main, tá certo? Isso é importante que a gente descubra. Então ele não faz nada aqui, né? Não tem nenhuma saída, né? Se a gente quiser aqui, ó, tá vendo? Só pra gente... Tá, aqui não funciona, só no Eclipse. System.out.println acabou. E vamos executar de novo, vai aparecer aqui acabou, tá vendo? Onde ele fez a construção desses 3 objetos e imprimiu a mensagem acabou, tá certo? Só um detalhe, né? Esse cara aqui, ele não pode ser executado, tá? Tá vendo que eu tentei executar esse, ele acabou executando esse cara aqui, porque de fato o método main é esse aqui e não o método main está nesse aqui e não nesse, tá certo? Bom, esse é um breve método de ensino do NetBeans, né? Na verdade aqui nós aprendemos apenas a criar um projeto, tá certo? Como eu falei aqui, a gente pode botar todas as classes do nosso curso e vamos colocar, tá certo? Aprendemos a criar uma classe e aprendemos a executar uma classe que eu apertei aqui no play, né? De uma forma bastante simplificada, tá certo? Bom, isso daqui, na verdade, é só para que a gente possa, a partir dos próximos episódios, trazer para o NetBeans aquilo que a gente está fazendo lá no slide. Então, eu posso pegar isso aqui, levar para lá e começar a utilizar lá para a gente ver os resultados, né? Para a gente poder visualizar os resultados e ver o que está acontecendo, tá certo? Que a partir dos próximos episódios, nós vamos fazer algumas coisas, mostrar onde tem erro, onde não tem erro, o que pode, o que não pode, e chamar exatamente os elementos aqui que a gente usa nos slides. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Só para dar um spoiler aqui antes da gente continuar, né? Nós vamos ver como criar, como definir os atributos dos objetos, como criar, na verdade, construtores e poder chamá-los a partir aqui, né, desses elementos que nós estamos criando aqui. Fico por aqui, espero vocês no próximo episódio e até a próxima.